Vai pegando comigo, Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 53 e seguintes. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 53 e seguintes. Nós estamos ainda vivendo como que os esplendores da festa de ontem, a festa de Corpus Christi, a festa da Eucaristia, e o Senhor nos remete para essa passagem. Os judeus entenderam perfeitamente aquilo que Jesus estava dizendo. Ele disse que daria a sua carne para comer, que Ele daria o seu sangue para beber. Eles ficaram horrorizados porque entenderam ao pé da letra, portanto entenderam certo. Eles só não podiam imaginar que Jesus haveria de ressuscitar e com o seu corpo glorioso Ele podia dar-se a comer e a beber. Mas que eles entenderam ao pé da letra, entenderam. Eles não entenderam que fosse um símbolo. O judeu era muito realista e Jesus estava falando com os judeus. Então, horrorizados, eles perguntavam: como é que esse homem pode nos dar a sua carne a comer? Como é que esse homem pode nos dar o seu sangue a beber? É o que está no versículo 52. Ouvindo isso, os judeus se puseram a discutir violentamente entre si. Veja, quando a Bíblia diz violentamente, é porque é violentamente. Se você já teve a graça de ir à Terra Santa, vendo aqueles homens conversar assim amigavelmente, já dá a impressão que eles estão brigando. Agora, quando eles brigam, a coisa é para valer. Agora, quando eles brigam violentamente, e é o que a Bíblia diz, eles se puseram a discutir violentamente entre si. Como é que este homem pode dar-nos a sua carne a comer? Eles mesmos começaram a discutir agora entre si. Foi tão claro, eles tiveram tanta certeza de que era isso que Jesus estava dizendo, que uns diziam que sim, outros diziam que não, que era de um jeito, que era do outro, e eles estavam ali discutindo eles entre si. Jesus então lhes disse, aí que está, em cima daquela fogueira, Jesus não colocou água para apagar a fogueira, ao contrário, Jesus colocou mais gasolina, para pegar mais fogo ainda. Jesus lhes disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Inclusive isso aí é grave, é importante. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Vocês ouviram agora há pouco aquilo que o Laércio contou, que o pai dele presenciou lá no Rio Grande do Norte. Já eu vou pedir para o Laércio repetir para a gente. Mas é isto, é Jesus dizendo, se não comerdes a carne do Filho do Homem. Gente, depois que nós fomos atingidos pelo pecado, depois que o pecado nos envenenou, com uma cascavel vem e envenena, e para dizer a verdade, assim como aquele animal do qual falou o Laércio, uma espécie de calango, ele não tem antídoto, ele não tem defesa para o veneno da cobra. Igualmente nós não temos, porque nós não fomos criados para o pecado, nós não temos anticorpos para o pecado, precisamos de uma outra coisa diferente. Assim como aquele animal precisa
daquele leite que ele retira daquela planta. Nós precisamos do corpo e do sangue do Senhor. Precisamos comer a sua carne, precisamos beber o seu sangue. É por isso que Jesus diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, permanece em mim e eu permaneço nele. Como o Pai que é vivo me enviou e eu vivo pelo Pai, assim como eu vivo pelo Pai, aquele que comer de mim, viverá por mim. Aquele que comer de mim, viverá por mim. Porque o pecado, gente, nos atinge e nos leva para a morte, igualzinho a serpente que atinge aquele animal, nos leva para a morte. Mas aquele que comer de mim, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele é bem diferente daquele que os vossos pais comeram. Com efeito, eles morreram. Mas aquele que comer deste pão viverá para a eternidade. Laércio, vem cá. Conta para nós de novo toda essa experiência que seu pai mesmo viveu. E é providencial, porque eu estava dizendo para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor quer hoje mais uma vez falar a respeito de Eucaristia, mas por onde é que eu vou? Na hora que eu estava ali e você começou a contar, eu disse: é por aí, não tem dúvida. Eu tenho um amigo nosso aqui de Natal, ele estava me dizendo que o nome do lagarto é tijuaçu. É um lagarto. Tijuaçu é um lagarto. E é o pé de pinhão, que dá um leite. E ele enfrenta a cascavel. Meu pai assistiu uma cena dessa, é uma curiosidade própria da região. A ponto, ele é corajoso, ele é valente, ele luta, briga mesmo com ela, não se deixando morder, mas não tem jeito. A cascavel é cascavel. Uma hora ela atinge, e quando ela morde ele corre no pé de pinhão e morde. É pé de pinhão? Pé de pinhão, não é isso? Aí ele chupa o leite do pinhão. Sobe aqui em cima correndo. Vem cá. Ele está falando que tem uma planta semelhante na terra Santa. Mas ele chupa o leite e aí corta, neutraliza o efeito do veneno da cascavel. E aí ele volta para a briga. Interessante que ele volta e briga de frente a frente com a cascavel. Vamos lá, meu irmão. Bom dia. Não, interessante, padre, é que esse pé de pinhão é uma árvore muito interessante. Dela a gente faz cerca, você arranca o galho, ela nasce de novo, se fortalece, né? Fazia pilão e muitas outras coisas. E ela é uma árvore que ela fica quase... cansei. É uma árvore que ela eu não sei se tem no Egito, é tipo um louvo a Deus. As plantas delas ficam sempre louvando a Deus. É pé de pinhão. É pé de pinhão, com certeza. Pé de pinhão. Pé de pinhão. E o tijuaçu? O tijuaçu é um animal até meio... Ele não é um animal valente, ele se alimenta de planta. Agora eu não entendo porque que ele briga com a cascavel e mata. Se ela passar no território dele, ele vai lá até matar. E ela morde ele e ele corre lá no pé de pinhão, morde, o pé de pinhão volta, toma o leite, se abastece, né? Assim como a gente vem para a igreja se abastecer, volta para a luta de novo, né? Aí vai lá, volta à igreja, vamos evangelizar. E assim é mais ou menos. Ele volta e enfrenta ela que enfrenta e até mata ela, não tem jeito. É uma coisa interessante, eu já vi uma carreira, ele vai numa velocidade tão grande quando chega lá, pega do pé de pinhão, volta e começa a brigar de novo, que a cascavel, lá, você sabe, né? É uma das cobras mais venenosas que nós temos no nosso sertão. Ela, dependendo de quanto mais anos ela tiver de vida, ela mordeu o homem, mais rápido ele morre. Tem casos que não dá tempo de chegar para tomar o soro. Então ele sai rápido? Rapidinho, senão ele morre. Vai lá.
É que nem nós, se a gente não vier cair, se abastecer e não voltar lá pro mundo, o mundo devora nós ligeiro. Melhor que encomenda, padre. Pode aplaudir para valer, porque é providência de Deus. Que Deus abençoe você. Está contado, padre, está explicado. Mas reconta agora, Então, sinteticamente. ele corre, toma o leite cada vez que ele é picado. E ele não se deixa vencer. Então ele, veja bem, esse tijuaçu, um lagarto, ele é picado, e primeiro ele enfrenta... Ele enfrenta e briga de igual para igual. De igual para igual com a cascavel. Né? Se a cascavel, é o que ele falou, se a cascavel passar pelo território dele, ele enfrenta, porque ele não quer saber de intrusos. intruso. Não importa quem seja. Sim, especialmente a cascavel. A cascavel não... Pegar um microfone. Pode me dar. A cascavel, se passar no território dele, ele enfrenta. Ele enfrenta. E vai aos botes. E vai aos botes, e ele, de igual para igual, se defendendo e tentando também atingir a cascavel. Só que ele acaba sendo atingido. Porque a cascavel é cascavel. E ele corre, então, rapidamente. Então, picado, ele por instinto sabe que ele não tem defesa orgânica. Ele vai morrer. E vai morrer, porque ele não tem antídoto para se defender daquele veneno. Então ele vai e corre no pé de pinhão, e bebe aquele leite que dá no galho, que dá aquela seiva da planta, e volta correndo para a luta. Brigar outra vez. E assim ele fica, cada vez que ele é mordido, ele corre no pé de pinhão, morde o pé de pinhão, volta para a briga, ele é atingido, ele corre no pé de pinhão, até que ele fica tomado. O sangue, ele fica todo impregnado daquele leite, daquela seiva daquela planta, e quando ela morde ele a última vez, aí ela já é atingida pelo leite que está impregnado nele, e ela vai se retorcendo. Então a serpente abocanhou, porque o sangue dele já está tão cheio daquele leite de pinhão, que é um antídoto, um antiveneno. O antiveneno penetra na serpente, e agora é a serpente que morre. E ela vai se retorcendo e morre, tomada por aquele leite, não é? O antídoto acaba envenenando a serpente. Você já entendeu tudo, não é verdade? Não precisa dizer mais nada. Lembra daquela música? Eu ressuscitarei. Pega o tom certinho para nós. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei no dia final. Comigo, a orquestra inteira. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei. Eu ressuscitarei no dia final. A estrofe número 3. O pão que eu darei. Pão que eu darei é meu corpo. Não é assim. Do começo. O pão que eu darei é meu corpo, vida para o mundo. Presta atenção, o pão que eu darei é meu corpo, vida para o mundo. O pão que eu darei é o meu corpo, vida para o mundo. Do jeitinho daquele leite, do pinhão. O pão que eu darei, o leite que eu darei, o sangue que eu darei, a seiva que eu darei, a seiva que eu darei, a vida que alimenta aquela árvore, dá vida àquele animal, a vida que está em nosso Deus
gera a vida em nós. Aquela seiva que corre, a vida própria do nosso Deus, acaba nos tornando vivos. O pão que eu darei, Pão que eu darei, é meu corpo, vida para o mundo. O que sempre comer de minha carne, viverá por mim, viverá em mim, viverá em mim, como eu vivo no Pai. Proclama: eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Sim, meu Senhor, eu creio. Sim, meu Senhor, eu que vieste ao mundo a remir-lo, que vieste ao mundo a remir, que tu és o Filho de Deus, que tu és o Filho de Deus, e que estás aqui, e que estás aqui, alimentando nossas vidas, alimentando nossas vidas. Proclama: eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Levanta sua mão. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Gente, realmente a Eucaristia é a ressurreição, é a própria ressurreição, porque a Eucaristia é o corpo ressuscitado de Jesus. O corpo e o sangue, a alma e a divindade de Jesus que está ali na Eucaristia, é o corpo ressuscitado de Jesus. É por isso que ele pode estar ali na hóstia consagrada. É por isso que ele pode estar ao mesmo tempo em todos os sacrários. É por isso que ele pode se fazer presente em todas as missas que se celebram em qualquer lugar do mundo. É por isso que ele pode estar em cada hóstia que a gente recebe. Ontem aquela beleza, né? Cerca de 30 mil pessoas aqui. Cada um que recebeu a hóstia consagrada, Jesus ali estava. Como é possível isso? Porque ali, quem está e quem se dá a nós é Jesus no seu corpo ressuscitado. Então, no seu corpo ressuscitado, ele pode fazer isso. Portanto, quando nós comungamos a própria ressurreição. Até a palavra comungar quer dizer isso. É uma união. A comunhão é a mais perfeita união. Tanto assim que a igreja chama a união do homem e da mulher no sacramento do matrimônio, no ato conjugal,
chama de comunhão de corpos. Os corpos comungam, quer dizer, se unem intimamente. A palavra comunhão é uma palavra muito forte. Não é receber uma coisinha qualquer. Quando nós comungamos o corpo e o sangue do Senhor, nós comungamos a ressurreição. A ressurreição, a própria ressurreição vem a nós. Até deixa eu dizer, é por isso que comungando a ressurreição, comungando o corpo ressuscitado de Jesus, o corpo ressuscitado de Jesus, de tal maneira vai se impregnando em nós, a ressurreição de tal maneira vai sendo assimilada em nós, porque assim como a gente quando come, assimila aquele alimento, igualmente quando nós comemos a ressurreição, nós assimilamos a ressurreição. Quando nós comemos o corpo de Cristo, quando nós bebemos o sangue de Jesus, nós assimilamos o seu corpo ressuscitado. E cada vez mais o corpo ressuscitado de Jesus vai impregnando o nosso corpo. E é dessa maneira que, mesmo mortos, enterrados, veja, o que sobra ali são elementos que voltam ao pó da terra. Mas aqueles elementos fizeram parte deste corpo que foi atingido pela ressurreição, que foi impregnado, que assimilou o corpo ressuscitado de Jesus. Por isso, quando Jesus vier na glória, com o seu corpo ressuscitado, na hora que ele estiver vindo, todos aqueles que morreram em Cristo e que portanto estão lá, no pó da terra, mas lá estão os elementos que foram impregnados pela ressurreição, que foram impregnados pelo corpo ressuscitado de Jesus. Aquela carne de tal maneira se transformou em ressurreição, que na hora que Jesus vier vindo, esse corpo que está lá, elemento apenas na terra, vai ressuscitar. Não sei se eu consegui explicar. Pega o nosso corpo, faz virar pó, semeia na terra, e deixa lá. É o que acontece com a morte. Mas como esse corpo comungou a ressurreição, comungou, assimilou, se impregnou do corpo ressuscitado de Jesus, de tal maneira o nosso corpo, a nossa carne e a carne ressuscitada de Jesus fazem um. De tal maneira a nossa carne e a ressurreição fazem um, que quando Jesus vier com o seu corpo glorioso em glória, esse nosso corpo que ficou apenas aquele pó na terra como semente, vai ressuscitar, gente. Até os incrédulos perguntam, mas como é possível? Aquilo virou elemento na terra, virou pó, que se misturou com a terra, como é possível ressuscitar? Claro que é. Em força de quê? Em força da Eucaristia, em força do corpo e do sangue de Jesus que nós recebemos pela comunhão. Está me entendendo? Tanto assim que há um santo padre, pena que eu não me lembro agora o nome dele, mas está no catecismo da Igreja Católica. Tanto isso que eu disse como aquilo que eu vou dizer. Esse santo padre quer dizer aqueles que vieram logo depois dos apóstolos, são chamados santos padres, porque são pais da fé. Eles vieram logo depois dos apóstolos, receberam diretamente dos apóstolos a doutrina e passaram para nós. Um dos santos padres diz: porque o corpo dos cristãos é sepultado na terra, aquele corpo que foi impregnado da Eucaristia, impregnado da ressurreição, os nossos corpos sepultados na terra são como semente, que de tal maneira vão contagiando a própria terra. Terra quer dizer terra, aquilo que se abaixa lá e pega.
a própria terra recebe a força da ressurreição, de maneira que quando Jesus vier na glória, diz esse Santo Padre, a terra, essa terra vai se transformar e vai se fazer terra nova. Esse Santo Padre explica que também a terra, porque o corpo dos cristãos é sepultado nela, na terra, e aí que está, quanto mais cristãos forem sepultados, é por isso que os nossos cemitérios são lugares sagrados, que a terra toda vai ficando contagiada pela ressurreição que está em nós, de maneira que quando Jesus vier, a terra vai ser terra nova, como que vai explodir, como que vai nascer, como que vai ser dada à luz, uma terra nova, que vai se renovar também pela força da ressurreição, até essa terra que nós estragamos, essa terra que nós profanamos, não só o nosso corpo, mas também essa terra vai nascer, vai explodir em terra nova, por causa da Eucaristia que nós recebemos em nosso corpo. Que beleza, que maravilha que é a Eucaristia, gente. Oh meu Deus do céu, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. É por isso que esse corpo vai ressuscitar. É por isso que esse corpo, e pode bater, pode tocar nesse corpo, esse não é outro, esse corpo vai ressuscitar, esse corpo vai ressuscitar, porque ele comunga, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Mas quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Está aí a palavra de Jesus, veja a ligação toda, eu vou repetir. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Mas aquele que come a carne do Filho do Homem e bebe o seu sangue, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele, e eu o ressuscitarei no último dia, porque eu permaneço nele e ele permanece em mim, a minha ressurreição permanece nele, e ele permanece em mim, que sou a ressurreição e a vida. Nós formamos um, e cada vez mais, cada comunhão, é por isso que nós temos que comungar, muitas vezes, quanto mais nós comungamos, mais vamos assimilando a ressurreição e a vida, e aí Jesus pode dizer, e eu o ressuscitarei no último dia, e não somente a nós, a própria terra vai ser ressuscitada, podemos chamar assim, ela vai ser transformada em terra nova, por causa dos nossos corpos que vão ser semeados. E por isso quando Jesus vier, os que não tiverem morrido, nem precisarão morrer. De tal maneira os nossos corpos, e eu espero também por isso, de tal maneira os nossos corpos estarão impregnados da ressurreição, que quando Jesus vier, quem ainda estiver vivo, eu espero, não sei se eu estarei, mas eu espero, eu desejo muito estar. Claro, se eu tiver morrido, se você tiver morrido, a gente não perde nada, porque os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Está claro na carta
de São Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Mas se estivermos vivos, será melhor, nem precisaremos morrer. O nosso corpo, esta carne, de tal maneira estará impregnada da ressurreição e da vida, que num abrir e fechar de olhos, como São Paulo diz na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, nós seremos transformados, quer dizer, adquiriremos um corpo ressuscitado, sem termos que passar pela morte, sem termos que ser sepultados. Já ressuscitaremos, já seremos transformados, já receberemos um corpo glorioso, um corpo ressuscitado como o corpo de Jesus. Gente, que beleza! É por isso que eu e você temos que ser, e só podemos ser como o Tijuaçu, que luta contra o pecado, e mais ainda, que não admite que o pecado entre nos nossos territórios. Não foi a explicação que ele deu? Como é que você se chama? Haroldo. A explicação que Haroldo deu, porque ele já viu, já presenciou, o pai do Laércio viu, presenciou. Assim como o Tijuaçu não pode permitir que a cobra, que a cascavel entre no seu território, que ela já vai, o Tijuaçu já vai e já ataca para pôr para fora. Igualmente, gente, nós não podemos permitir que o pecado entre nos nossos territórios, muito menos que ele atinja este corpo. Muito menos que ele atinja este corpo. Eu e você não podemos permitir. Deixa eu dizer, é por isso mesmo, porque o demônio sabe de tudo isso, e ele crê em tudo isso. Claro que ele acredita em tudo isso, porque ele sabe perfeitamente que é assim. Justamente porque ele sabe que é assim, e que esse corpo é sagrado, que esse corpo está sendo cada vez mais sacralizado pela comunhão que nós recebemos do corpo e do sangue do Senhor, e que esse corpo vai ressuscitar. É por isso que ele quer profanar o nosso corpo. Claro que o pecado contra a castidade, contra a pureza, contra a nossa sexualidade não é o maior pecado. Os pecados contra o amor são maiores. As nossas brigas, os nossos gritos, os nossos xingos, as nossas ofensas, os nossos ódios, as nossas raivas, as nossas vinganças são muito piores. Mas o inimigo sempre nos pega pelo golpe baixo. Ele nos pega pelas nossas paixões, pelos nossos instintos, pela nossa concupiscência. E um dos instintos fortes que nós temos é o de conservação, e por isso a nossa sexualidade, ela é muito viva. Mas o mundo de hoje não só mas abusou da nossa sexualidade, e fez a nossa sexualidade por demais excitada. E o inimigo então justamente se aproveita, vem com um golpe baixo, justamente para atingir este corpo que é o templo do Espírito Santo, e mais ainda, esse corpo, esta carne, gente, esta carne que está sendo sacralizada pela ressurreição e pela vida, esse corpo, essa carne que vai ser ressuscitada, justamente por causa da ressurreição. O inimigo não suporta isto, ele não quer que isso aconteça. Vai acontecer, mas ele faz de tudo para não acontecer. Então ele vem justamente nos fazer pecar contra a castidade, ele vem nos fazer pecar contra a pureza, ele vem nos fazer pecar na sexualidade, para profanar, para cometer um sacrilégio no nosso corpo. Você está entendendo? Daí você começa a entender melhor que os pecados contra a sexualidade, que os pecados da nossa sexualidade não são uma coisinha qualquer. E é por isso que o mundo hoje, que está a serviço do príncipe desse mundo, quando digo mundo,
Estão aí as novelas, está aí a televisão, estão aí os filmes, estão aí as revistas, que não são somente as revistas pornográficas, as revistas, estão aí os pôsteres, estão aí os filmes, estão aí os vídeos, está aí a mentalidade que corre entre nós, toda ela instrumentalizada pelo inimigo e a serviço do príncipe deste mundo para dessacralizar o nosso corpo, para fazer sacrilégios em cima de sacrilégios neste corpo, que está sendo justamente transformado pela ressurreição, porque o inimigo sabe que a nossa carne, que comunga, está recebendo cada vez mais a ressurreição e a vida, e por isso esta carne vai ressuscitar. Ele quer atingir-nos na carne, e ele quer que nós cometamos pecados da carne. Você está me entendendo? É por isso que nós não podemos mais ser tolos. Eu e você não podemos mais ser trouxas, porque ele nos faz de trouxa. A coisa mais linda que nós temos, gente, este corpo, veja, se você vai estudar um pouco de biologia e ligado à química, você vê que o nosso corpo não passa de uns elementos. Mas que beleza, Deus uniu esses elementos. Deus fez a beleza do nosso organismo. E esse organismo, essa carne, gente, recebendo o corpo e o sangue do Senhor, se alimentando do próprio Jesus, da carne ressuscitada de Jesus, esta nossa carne está se preparando para a ressurreição e haverá de ressuscitar. Por isso, com um golpe sujo, o demônio vem fazer a gente pecar na carne. Está me entendendo? Claro que o sexo é uma coisa lindíssima. Ele é o grande instrumento de Deus para nós podermos trazer mais filhos para Deus, para que mais homens e mulheres ressuscitem, para que o céu seja mais povoado. Deus quer que o céu seja povoado, e para isso Ele deu a nós a sexualidade. Ele fez homem e mulher, sócios dele. Nós participamos do poder criador de Deus pela nossa sexualidade, transmitindo a vida. E aí está uma dignidade maravilhosa. Nós homens somos o elemento fecundante, vocês mulheres são um elemento que é fecundado, mas que gera, que dá à luz. Que beleza, em você mesma, na sua carne você gera uma outra carne, no seu corpo você gera um outro corpo, na sua pessoa você gera uma outra pessoa. Que beleza! Para que o céu seja mais povoado, para que haja mais filhos e filhas de Deus no céu, para que haja mais ressurreição e por isso mais espetáculo na face da terra quando o Senhor vier. É para isso que é a nossa sexualidade. Desculpe, não é para essa profanação, não é para essa depravação que o mundo hoje está fazendo. Desculpe essa sujeira, esse lixo que o mundo está fazendo. E nós cristãos, tolos, trouxas, somos levados pelo nariz pelo inimigo. Somos levados pelo nariz pelo inimigo. E como ele sabe justamente que o seu corpo de mulher é esse sacrário onde Deus coloca uma nova vida, gera uma nova vida, dá à luz uma nova vida. Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dessacralizar, profanar justamente o seu corpo de mulher, e Ele está atacando a você, mulher, para fazer você simplesmente um instrumento de prazer, e você acaba caindo nisso, e se fazendo sedutora, e provocando. Mas para que tudo isso? Atrás disso tudo está o inimigo querendo profanar você. Ele quer fazer sacrilégios e sacrilégios sobre a coisa mais sagrada que Deus criou, o nosso corpo.
que recebe a Eucaristia, a nossa carne que assimila a ressurreição e a vida, a nossa carne que vai ser ressuscitada, e a nossa carne agora que é instrumento de Deus, que é participante do poder criador de Deus para criar novas criaturas. Veja, é por isso que nós não podemos, primeiro, admitir nenhum pecado, e segundo, nós não podemos admitir o pecado da carne, porque se todos os outros pecados são pecados, o pecado da carne atinge a nossa carne, essa carne que é alimentada pela Eucaristia, pelo corpo e o sangue, pela ressurreição, e que um dia vai ressuscitar. Nós não podemos admitir. Mas veja, voltamos novamente para o Tijuaçu. Nessa luta, é uma luta desigual, porque nós somos criaturas humanas, e o inimigo é um anjo rebelde, desobediente, maldoso, esperto, sagaz, venenoso. Ele é como serpente realmente, ele é igualzinho a uma cascavel, cheia de um veneno mortal, que leva à morte, e acabamos sendo atingidos. Fomos atingidos infelizmente, somos atingidos infelizmente. Claro, lutamos, e aí que está, precisamos lutar, e lutar com todas as forças, contra essa serpente, contra essa cascavel. E aí que está, quando infelizmente a gente faz de tudo como o Tijuaçu para não ser atingido, para não ser picado, mas se por acaso é picado, temos que fazer igualzinho a ele, correr imediatamente, não se pode perder tempo, a gente precisa passar rápido pela confissão e logo voltar à comunhão. É aquilo que nós dizemos, gente, nós não podemos ficar nem uma hora em pecado, nós não podemos dormir nem mesmo uma noite em pecado, não podemos, especialmente se é o pecado da carne, nós não podemos, porque assim como acontece com o Tijuaçu, ele não tem anticorpos, ele não tem antídoto para se defender do veneno da cascavel. Igualmente nós não temos antídoto. Qual é o nosso antídoto? O antídoto para o pecado é o próprio corpo e sangue de Jesus, é a própria redenção. Aquele corpo que foi estraçalhado na cruz é dado a nós em comunhão. Veja, a própria redenção é dada a nós. O corpo de Jesus é dado a nós, o corpo que foi crucificado, estraçalhado na cruz, é dado a nós, como antídoto, como antiveneno, igualzinho o leite daquele pinhão. E aí então, nós vencemos o veneno do pecado. Eu e você precisamos entender isto. A comunhão não é uma coisa qualquer, receber a Eucaristia não é uma coisa qualquer, pelo contrário, é alimentar, é tomarmos diretamente do sangue do Senhor, para recebermos em nós o antídoto, o antiveneno do pecado, para que aconteça aquilo que os dois narraram, naquela luta desigual, em que o Tijuaçu está brigando com a cascavel. Na hora que o Tijuaçu já tomou daquele leite, que o sangue dele ficou impregnado daquele leite, na hora que a cascavel vem e pica, o próprio antídoto é injetado, vai para dentro da cascavel e a atinge, e ela se enrola e morre. Gente, é assim que nós matamos o pecado na nossa carne,
é pela Eucaristia. De tal maneira eu e você temos que nos impregnar da Eucaristia, receber e receber cada vez melhor a Eucaristia, para que a Eucaristia se faça antídoto, antiveneno em nós, não só para nos defender, mas para atingir o próprio pecado, para atingir o próprio demônio, para matar o pecado na carne, na nossa própria carne. Louvado seja Deus. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Canta junto comigo. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. O pão que eu darei é meu corpo, É meu corpo, vida para o mundo. O que sempre comer de minha carne, viverá por mim, como eu vivo no Pai. Levanta os braços, proclama: eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. E veja, esse Jesus que vai nos ressuscitar no dia final, Ele já nos ressuscita, gente, em cada vitória sobre o pecado. Que beleza! O Tijuaçu tem não sei quantas vitórias sobre a serpente, sobre a cascavel. Ele não admite que a cascavel entre nos territórios dele. Eu e você não podemos admitir. Eu até fico imaginando, se em vez de um Tijuaçu, se houvesse um grupo de Tijuaçus, um grupo grande, deixa de ser uma reunião, uma comunidade de Tijuaçu. E claro, cada um deles já tem esse instinto de não admitir que a cascavel penetre no próprio território. Ao mesmo tempo, todos eles têm esse instinto de lutar corpo a corpo com a cascavel. Tem em si esse instinto de, se por acaso alguém deles for atingido, ir correndo e beber daquele leite, daquela seiva do pinhão, e assim ir se impregnando do antídoto. Imagine isso. Gente, isso é a igreja. E deixa eu dizer agora bem concretamente, nós somos apenas uma partezinha da igreja, mas queremos ser essa partezinha da igreja assim. A Canção Nova ela está cada vez mais juntando Tijuaçus. Nós da Canção Nova somos um bando de Tijuaçu, graças a Deus,
que há muito tempo, graças a Deus, não admitimos que a cascavel penetre nos nossos territórios. É por isso que nós declaramos guerra contra o pecado. É por isso que nós decretamos PHN, por hoje não vou mais pecar. É por isso que a Canção Nova foi feita por Deus, território eucarístico. Território eucarístico, território onde cresce esses pés de pinhão. Porque nós nos alimentamos, graças a Deus, nós bebemos continuamente, na participação da missa, na comunhão eucarística, na adoração ao Santíssimo. Em tudo isso, gente, nós vamos nos impregnando desse antiveneno do pecado. E nós estamos unindo a nós cada vez mais tijuaçus. Se você quer ser um tijuaçu, que não vai se deixar vencer pela cascavel do pecado, se você quer ser um tijuaçu que não vai querer que a cascavel atinja a sua carne, venha, se una a nós, faça-se um dos nossos. A Canção Nova está abraçando todos aqueles que querem entrar nessa luta, e hoje é um dia de decretar isso. Logo depois do dia de Corpus Christi, é o dia de decretar isso. Una-se a nós. Nós estamos de braços abertos para receber você. Se você quer tomar uma decisão, uma decisão definitiva como Tijuaçu, o pecado não entra nos meus territórios. Eu já disse não, estou dizendo não ao pecado. Eu ponho um ponto final ao pecado na minha vida. Se você faz assim, estou convidando você a fazer assim. Se você já fez essa decisão, se você já tomou essa decisão, una-se a nós. Nós somos um bando de Tijuaçu, por nós mesmos impotentes. Nós não temos em nós o antídoto, nós não temos nem mesmo defesa. A cascavel é sempre cascavel, mas nós estamos resolvidos a lutar. Estamos resolvidos a lutar não é até a morte, mas até a vida, porque nós não vamos deixar-nos matar pela cascavel, não. Nós vamos imediatamente comer e beber do sangue do Senhor, do corpo do Senhor, da ressurreição e da vida, para receber o antídoto. Então nós vamos lutar até a vida, até a ressurreição contra o pecado. Una-se a nós. Se você está decidido como nós estamos, a essa luta diária, cotidiana, por hoje não vou mais pecar. E por que tudo isso? Porque você já quer ter a vida e a ressurreição. Você sabe que essa sua carne vai ressuscitar. Você sabe que um dia, quando o Senhor vier, se você estiver vivo, nem precisará morrer. Você já será transformado, porque a sua carne estará de tal maneira impregnada pela ressurreição, que ela vai ser transformada. Você terá um corpo glorioso, um corpo ressuscitado como o de Jesus. Ou então, se você já tiver morrido, já tiver sido sepultado, o que é apenas pó naquela terra vai ressuscitar, e aí está um milagre maravilhoso. E por que aquele pó vai ressuscitar? E vai ressuscitar no seu corpo. Esse corpo agora ressuscitado, por que vai ressuscitar? Porque de tal maneira você ficou impregnado, a sua carne ficou impregnada da ressurreição e da vida, do corpo ressuscitado do Senhor, que até mesmo este pó brotará da terra. Eu me encanto com aquela passagem de Jó. Se você tem aí a sua Bíblia, vai comigo. É o livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Até vale a pena pegar desde o versículo 24, que já dá o sentido todo. No versículo 24, aliás, desde o 23. No versículo 23, o livro de Jó diz: se escrevessem as minhas palavras, se fossem gravadas numa inscrição, se com buril de ferro e com chumbo ficassem talhadas na rocha para sempre. E quais são essas palavras? Eu sei, o meu Redentor está vivo. No fim,
ele se erguerá por sobre o pó. E mesmo que me tenham destruído a pele, me destruíram tudo, até mesmo a pele, e mesmo que me tenham destruído a pele, na minha carne contemplarei a Deus. Gente, na minha carne, nesta minha carne contemplarei a Deus. O Senhor deu já a Jó, lá no Antigo Testamento, essa sabedoria, essa revelação, e ele falou assim: na minha carne, na minha própria carne, eu contemplarei a Deus. Eu sim hei de contemplá-lo. Meus olhos o verão, ele não será estranho. Meu coração se abrasa dentro de mim. Claro que se abrasa, meu coração se abrasa dentro de mim, sabendo disso, que eu sim, eu hei de contemplá-lo. Meus olhos, esses meus olhos, o povo diz, esses olhos que a terra há de comer, né? E esses olhos que a terra há de comer, mas depois haverá de ressuscitar. Com esses olhos eu verei a Deus, eu contemplarei Jesus, eu verei o Espírito Santo, eu mesmo e não um outro. Na minha carne eu contemplarei a Deus. Gente, vale a pena. Eu digo para você: aguenta meu filho, aguenta minha filha. A Cascavel está sempre querendo entrar nos nossos territórios, e ela é venenosa, e é por isso que ela dá botes, e é por isso que ela, infelizmente, muitas vezes nos atinge. Mas é preciso lutar. Aguenta meu filho, aguenta minha filha, continua a lutar. Torna-te um lutador, torna-te uma lutadora. Nós não podemos perder esta batalha, não podemos perder essa batalha. Deixa eu dizer claro: o seu destino é o céu, o seu destino é a ressurreição, o seu destino é terra nova e céus novos, o seu destino é ter um corpo ressuscitado, o seu destino não é ser jogado e ficar destruído, o seu destino não é o inferno, não. O seu destino é ver a Deus com seus próprios olhos. O seu destino é ver essa sua carne vivendo a vida de Deus, já em céus novos e uma terra nova, e depois por toda a eternidade. Jesus quer ressuscitar você, Jesus quer ressuscitar esta carne, e é por isso, justamente porque Jesus quer ressuscitar essa sua carne, que o demônio quer destruir essa sua carne, levando você ao pecado da carne. É por isso que, sabendo disso, que Jesus quer ressuscitar esta sua carne, e é nessa carne que você verá a Deus, e haverá de contemplar, e haverá de viver. Nós vamos viver com esta nossa carne a vida em Deus. É uma vida, gente, não é apenas ficar vendo Deus como se fosse uma televisão. Não, vamos viver uma vida nova. Assim como a criança não sabe como é que é a vida fora do ventre da mãe, nós não sabemos como será essa vida que nós vamos viver, mas viveremos essa vida, sabendo justamente disso. É que o inimigo quer profanar a sua carne, profanar o seu corpo. Ele vem com um golpe baixo, logo fazendo com que você peque na sua carne. Nós não podemos admitir, ainda mais porque o mundo de hoje está uma correnteza para baixo, cada vez mais barrenta, cada vez mais suja, e vai nos levando para baixo, dando muito prazer, muita satisfação. Nós não podemos. Nós temos que subir correnteza acima. Embora venha sobre nós toda essa enxurrada suja, mal cheirosa, nós temos que ir em frente. Embora derramem sobre nós todos os dias toneladas de água contaminada, pela televisão, pela rádio, pelas músicas, pelas fotos, pelos pôsteres, pelas revistas, por todos os lados, entra pelos nossos poros a impureza desse mundo. Embora recebamos tudo isso, essas toneladas de sujeira sobre nós, nós precisamos aguentar firme pela força do Espírito e pela força da ressurreição que recebemos na Eucaristia, e lutarmos e irmos contra a corrente, e estamos fazendo isso. Saiba que você já está fazendo isso.
Você já está vencendo, é que a gente não percebe, a sujeira é tanta, a força da correnteza suja é tanta, que a gente tem a impressão que a gente está sucumbindo, que a gente está perdendo. Não, nós estamos ganhando, nós estamos vencendo. Continua firme, continua firme, continua firme, e continua comungando, 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 até que se faça um, você e a ressurreição, até que se faça um, a sua carne e a carne de Cristo, até que se faça um, você e o antídoto, a sua carne e esse antídoto, para você vencer o pecado na sua própria carne. Essa é a ressurreição que o Senhor tem já, para mim e para você, e essa é a ressurreição que o Senhor vai ter lá, no dia final, quando Ele vier, para implantar céus novos e uma terra nova, um mundo novo, uma humanidade nova, da qual eu e você somos chamados a fazer parte. Gente, vale a pena, vale a pena, vale a pena lutar, vale a pena viver a Eucaristia, vale a pena. Por isso, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, dá-nos a compreensão. Vem Espírito Santo, dá-nos a decisão. Vai pedindo junto comigo. Vem Espírito Santo, dá-nos a decisão. Vem Espírito Santo, dá-nos a compreensão. Vem Espírito Santo e dá-nos esse espírito de luta, esse espírito de coragem. Nós queremos lutar, nós queremos vencer. Sim, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Nós somos como esse Tijuaçu e queremos lutar, Senhor, lutar diretamente contra o pecado, lutar contra esse veneno, Senhor. E obrigado por toda a compreensão que nos deu nesta manhã. Obrigado, Senhor, por toda a compreensão que nos concedeu, Senhor. Nós entendemos perfeitamente qual é o seu maravilhoso projeto, e que o inimigo não nos deixava ver. Nós queremos, Senhor, e diante dessa visão linda, dessa visão verdadeira, dessa visão teológica, dessa visão profundamente bíblica, Senhor, é dentro dessa visão que nós queremos caminhar, da força do Espírito, Senhor. Somos lutadores. Vem Espírito Santo, vai pedindo, vem Espírito Santo, emprega-nos, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, o Senhor mesmo que põe Jesus na hóstia, o Senhor que faz a transubstanciação, dá-nos esta graça, dá-nos esta graça. Vem Espírito Santo, enche-nos agora, Espírito Santo, batiza-nos, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo de Deus, batiza-nos agora, torna-nos cheios, Espírito Santo, para sermos lutadores como aqueles Tijuaçu. Obrigado pela força da Eucaristia, obrigado pela força da ressurreição, obrigado porque somos vencedores nesta luta. Vem Espírito Santo. Vem, ó Senhor, e dá-nos vida, dá-nos tua força, consola-nos, indique o caminho, o seguiremos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!